Boa tarde, quarto ano. Está tudo bem com vocês, meus amores? Que bom que estamos de volta com a nossa aula de história. Eu sou a professora Cessa, tá? E estamos aqui para mais uma semana com a nossa aula de história. Antes de iniciar, vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos lá? Senhor, nessa tarde, nós queremos te agradecer por tudo, pela saúde, pela família, pelo alimento, pela nossa escola e nossos professores. Por tudo, enfim, que seja uma semana de bastante conhecimentos. Amém. Bem, meus amores, o tema da nossa aula de hoje é os indígenas brasileiros. Os grupos indígenas no Brasil, tá? Vamos iniciar a nossa terceira unidade. Hoje, 29 de setembro de 2020. Não esquecendo de nos seguir lá no Instagram, Professora Seca, tá? Estamos aqui para tirar as dúvidas que vocês precisam, tá bom? Vamos iniciar com a chamada, lembrando que a outra parte tia Cessa vai fazer na aula de correção, tá certo? Ao ouvir o seu nome, você vai lá no direct e vai dizer que está presente na aula, certo? Quarto ano A, Ariane Vitória Barbosa, Ariane Victória Nunes, Carla Fernanda, Carlos Henrique, Dominique Lohana, João Pedro, João Vinícius, João Cássio, Júlio César Martins, Júlio César Francisco, Larissa Pereira e Luan Henrique. Vamos ao quarto ano B. Ana Clara, Analice Souza, Arthur Venceslau, Caio Vinícius, Christopher Guilherme, Emily Daniela, Felipe Silva, Giovana Vitória e Heloísa Silva. Beijão para vocês, meus amores. Vou ficar aguardando vocês falarem comigo lá no direct, tá bom? E a mensagem do dia para vocês é: sonhe, acredite, dedique-se e realize. Realize todos os seus sonhos, certo? Para começo de conversa, essas perguntas vocês não irão responder, tá? A gente só vai responder agora oralmente, tá? Vamos conversar. Na Escola Mundo Mágico, os alunos do 7º ano organizaram uma exposição cultural sobre grupos étnicos que formam a cultura brasileira. Os alunos da professora Elaine foram convidados para apreciar a exposição. Todos estavam muito empolgados para conhecer o que outros alunos estariam expondo. Aí tem assim, você sabe o que é uma feira cultural? Vocês já ouviram falar? Pronto, a feira cultural é uma resposta pessoal, mas é onde se tem uma apresentação, onde pode falar de um grupo étnico ou de algo, tá? Na nossa escola sempre temos a feira de conhecimentos, por exemplo. Aí, ó, o segundo quesito tem assim: quais grupos étnicos foram representados na parte da feira mostrada na ilustração? Foram mostrados grupos indígenas, os africanos e os europeus, que é representado pelos portugueses nessa feira, né? Aí o terceiro tem assim: esses povos apresentados na imagem têm uma relação com a história do Brasil? Tem sim, eles fazem parte da história, da nossa história e da cultura do Brasil, certo? Como os africanos, né, os portugueses, os indígenas, certo? Aí, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os indígenas, certo? Nas outras aulas vai vir outros povos, certo? Há mais de 500 anos atrás, o território que hoje corresponde ao Brasil, ele era habitado por diversos povos indígenas, os verdadeiros donos das terras brasileiras, certo? Que eram os indígenas, certo? Os grupos indígenas no Brasil. Há mais de 500 anos, estima-se que aqui havia 3 a 5 milhões de indígenas. Eles representavam mais de 1.000 povos, com línguas e culturas diferentes, tá? Aí a professora Elaine, ela propôs um desafio aos alunos na aula de história.
pediu que cada aluno contasse um pouco da origem e de seus costumes, de seus familiares mais antigos. O primeiro a falar foi Ita, tá? Onde ele pôde expressar como era a vida dos seus antepassados. Ita contou que a população indígena recebe seus nomes de acordo com as línguas faladas por cada um. Cada língua faz parte de um ramo de línguas maior que, por sua vez, está associado a um tronco linguístico, que a gente vai ver, tá? Ou seja, uma língua que deu origem a todas as outras línguas, certo? Aí, como por exemplo, o Tupi-Guarani. Aí vamos falar um pouco. O termo Tupi-Guarani, ele é designado para definir uma das 10 famílias linguísticas do tronco Tupi. O Tupi, ele se originou da língua Tupinambá, que foi incorporado pelos colonizadores e missionários, sendo adotado como língua geral do Brasil, o Tupi-Guarani, tá certo? Aí, ó, veja, observe essas duas árvores, o tronco macro-G e o tronco Tupi, onde dá origem a outras línguas. No Brasil, existem 2 grandes troncos linguísticos indígenas. Vejam, por exemplo, entre os indígenas desses 2 grandes troncos linguísticos, havia algumas diferenças de costumes, de hábitos e tradições. Por exemplo, o grupo Tupi praticava a caça, a pesca, a coleta de produtos naturais e, para complementar a alimentação, eles também plantavam pequenas hortas para o consumo exclusivo da tribo. Aí, conforme vocês podem observar, a existência de 2 troncos grandes linguísticos indígenas, que são a base de diversas ramificações culturais presentes no Brasil, né? A gente tem o Bororó, o Crinaqué e várias outras, como vocês podem observar, certo? Aí, meus amores, a gente vai falar de uma prática que é a coivara. Vocês já ouviram falar? Bem, é uma técnica de preparo da terra para o plantio. Ela consiste em cortar e queimar a vegetação de um terreno para limpá-lo, para adubá-lo com cinzas, como vocês podem observar. A coivara ou roça é uma prática antiga realizada pelos indígenas antes do plantio. Essa prática consistia na limpeza do terreno, onde seria instalada a horta, com o uso de queimadas, tá? Para deixar a área sem qualquer tipo de planta ou erva daninha que prejudicasse a plantação, certo? Pronto. Aí, meus amores, aí vamos falar um pouco sobre os grupos Tupi. Eles estavam distribuídos em áreas da Amazônia, no Centro-Oeste e em quase toda a costa do Brasil, como vocês podem observar. Aí, vocês sabiam que, apesar de tudo, os índios ainda estão conosco em nossa cultura nacional? Ita contou que, além dos Chavantes, outros exemplos de povos que fazem parte do tronco linguístico macro-G são Bororó, o Carajá e o Caiapó. Essa população habitava no interior do território brasileiro e nós vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. Aí, a minha família é do grupo Chavante, a família de Ita. A tribo dos meus antepassados faz parte do tronco linguístico macro-G. Aí vamos falar um pouco sobre essa tribo Bororó. O termo Bororó significa, na língua nativa, pátio da aldeia. O território que era tradicional de ocupação Bororó atingia a Bolívia, a oeste, ao centro-sul de Goiás e ao leste. Atualmente, os Bororós detêm-se 6 terras, eles têm, indígenas, que é demarcadas no estado do Mato Grosso. Aí temos também o Carajá. Essa tribo Carajá esse nome é um nome típico, que se aproxima do significado de macaco grande. Olha só que interessante. O território do grupo é definido por uma extensa faixa do Vale do Rio Araguaia, a Ilha do Bananal. Eles têm o costume de acampar com as suas famílias em busca de melhores pontos de pesca, tá?
pesca de peixes e de tartarugas, tá certo? Aí temos também o Caiapó, que são índios ou nativos americanos que viviam em extensa área localizada no estado do Mato Grosso e do Pará, ao longo do fluente do rio Xingu. A origem da palavra Caiapó é a controvérsia, segundo algumas fontes, que dizem aqueles que quer dizer que se aproxima com um macaco, que se parece com um macaco. Atualmente, os caiapós se dividem em 7 subgrupos, fazem pinturas corporais e usam plumagem. As principais atividades deles são a caça, a pesca e a agricultura, tá certo? Aí, ó, apesar das semelhanças entre as práticas desses grupos, da vida social e econômica dos grupos indígenas, todos eles possuem particularidade, seja ela religiosa ou em outros aspectos da vida. Apesar disso, é comum entre eles a íntima relação com a natureza. Eles amam, eles veneram a natureza. Os grupos indígenas viviam em comunidades onde tudo que era coletado ou produzido era dividido igualmente entre todos. Eles podiam variar de tamanho e ser permanentes ou temporários. As famílias eram a base da organização social da comunidade. Elas geralmente eram numerosas e o homem mais velho liderava o grupo. Todos respeitavam esse tipo de liderança e os chefes de cada família participavam de um grande conselho que ajudava o líder da aldeia a tomar as decisões. Aí tem uma imagem da vista da aldeia indígena Kaxinawa, no Acre. Aí agora a gente vai ver como é a divisão das atividades indígenas, tá? Aí, ó, nas comunidades indígenas, o trabalho era dividido entre tarefa dos homens e as tarefas das mulheres. Geralmente, os homens eles eram responsáveis pela obtenção de alimento, eles iam atrás do alimento, tá? Da guerra, da organização da aldeia. Agora, já as mulheres, elas eram responsáveis pelo plantio na roça, em confeccionar alguns utensílios domésticos e cuidar das crianças, tá? Era o papel da mulher. E na sua família, como é feita essa divisão? Como é feita a divisão das atividades na sua casa, com a sua família? Fala para a tia Cessa também, lá no direct, certo? E por hoje, a nossa aula do 4º ano está encerrando. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse grupo, que é o grupo indígena. E nós, nas outras aulas, vamos falar sobre outros. E a atividade será no nosso manual, páginas 4, 5, 7 e 8. E o caderno de atividades, página 2, tá certo? Então, prestem bem atenção, leiam com calma, tá? Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, Professora Seca. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula. Beijo grande, 4º ano. Tchau, meus amores. Até a aula de correção.